Eduardo Santana ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava a cidade de São Paulo através das janelas panorâmicas de seu escritório no 45º andar. Aos 42 anos, era dono de um dos maiores conglomerados imobiliários do país. Um homem que transformara terrenos baldios em shopping centers luxuosos e prédios residenciais que definiam o skyline da metrópole. Sua rotina era meticulosamente planejada. Às 5 da manhã, já estava na academia particular de seu penthouse. Às 6h30, tomava o café da manhã enquanto lia relatórios financeiros e às 7h40 já estava em seu escritório, onde permanecia até às 10 da noite. Fins de semana eram apenas extensões dos dias úteis, com reuniões estratégicas em restaurantes caros e eventos de networking que consolidavam sua posição no topo da cadeia alimentar empresarial. Sr. Santana, a reunião com os investidores japoneses foi remarcada para as 15 horas. Anunciou Márcia, sua secretária há 8 anos, uma mulher eficiente de 50 anos que conhecia cada aspecto de sua agenda melhor que ele próprio. Eduardo assentiu, sem desviar o olhar dos gráficos em seu monitor. Números eram sua linguagem universal, uma poesia matemática que falava diretamente ao seu coração ambicioso. Cada percentual de crescimento, cada margem de lucro, cada projeção de receita era uma nota em sua sinfonia do sucesso. E a lista de demissões do departamento de limpeza? Perguntou, folheando um relatório trimestral. Já foi processada. 23 funcionários foram desligados ontem. Os custos operacionais diminuirão em 12% no próximo trimestre. Respondeu Márcia com a mesma naturalidade com que relataria o clima. Para Eduardo, demissões eram ajustes necessários, números em planilhas que precisavam ser otimizados. Ele raramente pensava nos rostos por trás daqueles dados, nas famílias que dependiam daqueles salários modestos. Era uma abstração conveniente que permitia que tomasse decisões difíceis, sem o peso emocional que poderia comprometer sua eficiência empresarial. Seu telefone tocou. Eduardo Santana. Senhor Santana, sou da recepção. Há uma garotinha aqui embaixo que insiste em falar com o senhor. Diz que é. Bem, diz que é sua filha. Eduardo parou de digitar. Como? Uma menina de uns 8 anos. Está acompanhada de uma mulher mais velha. Parece ser a avó. Elas não querem falar comigo, só querem falar diretamente com o senhor. Isso é ridículo. Deve ser algum tipo de golpe ou tentativa de extorsão. Chame a segurança e... Senhor Santana, a voz da recepcionista o interrompeu delicadamente. A menina. Ela tem os seus olhos. E disse algo sobre a mãe dela ter trabalhado na limpeza. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo derretido. Eduardo sentia seu coração acelerar de uma forma que não acontecia desde seus primeiros grandes negócios. Memórias fragmentadas começaram a se remexer em cantos esquecidos de sua mente. Mande elas subirem, disse finalmente, a voz mais rouca que pretendia. Enquanto esperava, Eduardo tentou organizar seus pensamentos. 10 anos atrás, quando sua empresa ainda era bem menor, ele tinha um escritório no 10º andar do mesmo prédio. Lembrava-se vagamente de uma funcionária da limpeza. Como era mesmo o nome? Carmen, Carla. Os rostos se misturavam em sua memória, mas havia algo sobre aquela época, uma noite específica em que trabalhara muito tarde. A porta se abriu e Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A menina que entrou tinha cabelos castanhos ondulados como os dele, sobrancelhas grossas que desenhavam a mesma linha determinada e, principalmente, aqueles olhos verdes que ele via no espelho todos os dias. Era como olhar para uma versão feminina e jovem de si mesmo. Ao lado dela, uma senhora de cerca de 60 anos, com roupas simples mas dignas, segurava a mão da criança com firmeza protetora. Boa tarde, Sr. Santana,
disse a senhora com uma voz que misturava cortesia e uma dureza mal disfarçada. Eu sou Dona Rosa, mãe da Clara, e esta é Sofia, sua neta. A menina deu um passo à frente, ergueu o queixo com uma determinação que lembrava terrivelmente a dele próprio, e disse com uma clareza que cortou o ar como uma lâmina: Pai, você demitiu a mamãe. Eduardo ficou paralisado por longos segundos, olhando fixamente para a menina que o chamara de pai com tanta naturalidade. Seu cérebro, treinado para processar informações complexas e tomar decisões rápidas, simplesmente travou diante daquela revelação. Clara, murmurou finalmente, o nome emergindo de algum lugar profundo da memória. Clara Santos. Isso mesmo, confirmou Dona Rosa, sua voz carregada de uma dignidade ferida. Minha filha trabalhou nesta empresa por 5 anos. 5 anos limpando estes escritórios luxuosos, começando sempre às 4 da manhã, terminando às 10 da noite. 5 anos sendo invisível para homens como o senhor. Eduardo gesticulou nervosamente para as cadeiras à frente de sua mesa. Por favor, sentem-se. Eu preciso entender o que está acontecendo. Sofia permaneceu de pé, seus olhos verdes fixos nele com uma intensidade perturbadora. A mamãe sempre dizia que você era um homem muito ocupado para nos conhecer. Mas agora ela está chorando todo dia porque perdeu o emprego e não consegue pagar o aluguel. As palavras da criança atingiram Eduardo como socos no estômago. Ele forçou a mente a voltar no tempo, tentando reconstruir memórias que havia deliberadamente enterrado sob camadas de ambição e pragmatismo. 10 anos atrás, uma noite de dezembro, em que trabalhara até muito tarde revisando contratos para uma grande aquisição. A equipe de limpeza chegara como sempre, silenciosa e eficiente. Mas uma das mulheres, Clara, havia ficado para terminar alguns detalhes enquanto as outras iam embora. Eduardo lembrava-se de ter oferecido café, de terem conversado sobre o projeto de expansão da empresa. Clara era inteligente, fazia perguntas pertinentes sobre os empreendimentos imobiliários. Tinha um sorriso tímido, mas genuíno, olhos castanhos calorosos que contrastavam com o ambiente frio do escritório. Uma coisa levara a outra. 2 adultos solitários, uma conexão inesperada, uma noite que ele escolhera esquecer porque não se encaixava no roteiro de sua vida. Ela nunca me disse. Eduardo murmurou. Sobre a gravidez, sobre Sofia. Por que nunca me disse? Dona Rosa soltou um riso amargo. Disse? Para quem? Para o homem que no dia seguinte nem mesmo cumprimentou minha filha quando passou por ela no corredor? Para o patrão que a tratou como se ela fosse um móvel pelo resto do tempo que ela trabalhou aqui? A vergonha lavou sobre Eduardo como uma onda gelada. Ele lembrava vagamente de ter visto Clara nos meses seguintes, mas havia deliberadamente evitado contato visual, tratando aquela noite como um lapso de julgamento que deveria ser esquecido. Clara tentou falar com o senhor uma vez, continuou Dona Rosa. Quando estava com 3 meses de gravidez, passou semanas tentando marcar uma reunião através da sua secretária. Nunca conseguiu nem 5 minutos da sua atenção. Sofia deu alguns passos pela sala luxuosa, observando os quadros caros, os móveis de madeira nobre, o tapete persa, que provavelmente custava mais que o salário anual de sua mãe. A mamãe disse que você é muito inteligente, comentou a menina com a honestidade brutal das crianças. Mas se você é tão inteligente, por que não sabia que tinha uma filha? A pergunta era simples, mas carregava uma complexidade filosófica que fez Eduardo questionar tudo sobre sua vida. Como um homem que sabia o nome de cada investidor importante, que conhecia cada detalhe de cada projeto de construção, que memorizava relatórios financeiros de centenas de páginas. Não sabia da existência da própria filha. O que vocês querem de mim? Perguntou, tentando recuperar algum controle sobre a situação. Nada, respondeu Sofia prontamente.
A vovó disse que viríamos aqui para você conhecer a verdade. A mamãe não sabe que estamos aqui. Ela ficaria muito brava. Minha filha tem orgulho, explicou Dona Rosa. Mesmo sendo demitida injustamente, mesmo passando dificuldades, ela se recusa a pedir qualquer coisa para o Senhor. Mas Sofia merece conhecer o Pai, e o Senhor merece saber que suas decisões têm consequências reais na vida de pessoas reais. Eduardo olhou para Sofia, que continuava explorando o escritório com curiosidade infantil. Ela parou diante de uma foto sua em uma cerimônia de premiação empresarial. Você parece triste nesta foto, observou ela. Mesmo sorrindo, seus olhos parecem tristes. A mamãe também fica assim às vezes. Aquela observação atingiu Eduardo de uma forma inesperada. Uma criança de 8 anos havia identificado algo que ele mesmo se recusava a admitir. Por trás de todo o sucesso material, havia um vazio emocional que ele preenchia com trabalho e mais trabalho. Sofia, disse ele suavemente, você gostaria de jantar comigo um dia, para conversarmos? A menina o olhou com aqueles olhos verdes que eram idênticos aos dele. A mamãe deixaria? Vamos descobrir juntos. 3 dias depois, Eduardo encontrava-se em uma situação completamente fora de sua zona de conforto. Sentado em uma pizzaria familiar no bairro da Liberdade, aguardando Clara e Sofia chegarem. Havia cancelado 2 reuniões importantes e ignorado 17 ligações para estar ali, algo que jamais imaginara fazer por questões pessoais. Quando Clara entrou no restaurante, Eduardo sentiu novamente aquele impacto de reconhecimento. 10 anos haviam deixado marcas sutis em seu rosto, algumas linhas ao redor dos olhos, uma seriedade que não estava lá antes, mas ela ainda tinha aquela presença serena que o atraíra naquela noite distante. Sofia correu na frente e se sentou ao lado de Eduardo com uma naturalidade que o surpreendeu. Clara aproximou-se mais devagar, visivelmente tensa. Obrigada por aceitar nos encontrar, disse Clara, sua voz formal e cuidadosa. Sofia insistiu muito depois da visita ao seu escritório. Eduardo gesticulou para o cardápio. Por favor, peçam o que quiserem. E Clara, eu preciso me desculpar por tudo, por não ter prestado atenção, por não ter sido presente. Clara balançou a cabeça. Eduardo, você não precisa se desculpar. Nunca esperei nada. Aquela noite foi uma situação especial. Eu sabia que não significava para você o que significou para mim, mas significou, Eduardo disse, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Significou muito. Foi uma das poucas vezes em anos que me senti humano, conectado a algo além de planilhas e contratos. Sofia estava colorindo um desenho que o restaurante fornecia para crianças, mas Eduardo percebia que ela escutava cada palavra. Por que você nunca me disse sobre Sofia? Perguntou ele gentilmente. Clara suspirou. Tentei, realmente tentei. Mas depois de semanas tentando marcar 5 minutos com você, percebi que não havia espaço na sua vida para complicações. E uma filha bastarda com uma funcionária da limpeza seria definitivamente uma complicação. Não diga isso, Eduardo protestou. Sofia não é uma complicação. Ela é. Ela é o quê? Clara desafiou. O que ela é para você, Eduardo? Uma responsabilidade financeira? Uma mancha na sua reputação? Um projeto de caridade? A pergunta o silenciou. O que Sofia era para ele? 3 dias atrás, ela nem existia em seu mundo. Agora, ele se pegava pensando nela durante reuniões, imaginando como seria ensiná-la sobre negócios, como seria vê-la crescer. Ela é minha filha, disse finalmente, e eu perdi 8 anos da vida dela por ser um idiota obcecado por trabalho. Sofia olhou para cima do desenho. Você pode recuperar o tempo perdido? Como assim? Na escola, quando eu falto, a professora deixa eu fazer uma atividade extra para compensar. Você pode fazer atividades extras de pai. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que Clara não vira 10 anos atrás.
Acho que posso tentar. Durante as 2 horas seguintes, Eduardo descobriu um mundo completamente novo. Sofia contou sobre sua escola, suas amigas, seus desenhos animados favoritos, seus sonhos de ser arquiteta como o papai. Clara falou sobre os desafios de criar uma filha sozinha, sobre noites em claro quando Sofia estava doente, sobre pequenas vitórias como notas boas e apresentações escolares. Eduardo percebeu que havia perdido não apenas os primeiros 8 anos da vida de Sofia, mas também a chance de apoiar Clara durante os momentos mais difíceis da maternidade solo. Clara, disse ele quando Sofia foi ao banheiro, eu quero ajudar, financeiramente, emocionalmente, de qualquer forma que você permitir. Clara balançou a cabeça. Não preciso da sua culpa transformada em cheques, Eduardo. Não é culpa, é responsabilidade. E mais que isso, é desejo. Eu quero conhecer minha filha. Quero estar presente na vida dela. E se sua agenda não permitir? E se suas reuniões importantes se tornarem mais urgentes que os recitais escolares dela? E se você decidir que ter uma filha não se encaixa no seu plano de vida? Eduardo pegou as mãos de Clara sobre a mesa. Então você me lembra do que realmente importa. Como Sofia fez quando apareceu no meu escritório. Como você fez ao me mostrar que minhas decisões afetam pessoas reais. Quando Sofia voltou, encontrou os 2 adultos conversando com uma intimidade que não existia no início da noite. Vocês estão brigados? Perguntou. Não, respondeu Clara. Estamos tentando descobrir como ser uma família. Sofia sorriu. Isso é fácil. Famílias jantam juntas, assistem filmes juntos e se preocupam umas com as outras. Vocês podem fazer isso? Eduardo olhou para Clara, que assentiu lentamente. Podemos tentar, disse ele. 6 meses depois, a vida de Eduardo havia mudado de maneiras que ele jamais imaginara possíveis. Sua agenda, antes um monumento à eficiência empresarial, agora incluía recitais escolares, consultas médicas de Sofia e jantares em família. Sua mesa de trabalho, outrora ocupada exclusivamente por relatórios financeiros, agora dividia espaço com desenhos coloridos assinados para o papai com amor, Sofia. A transformação não havia sido fácil. Houvera momentos de frustração quando ligações importantes coincidiam com lições de casa, quando viagens de negócios conflitavam com apresentações escolares, quando o mundo corporativo impaciente colidia com o ritmo gentil da paternidade. Mas havia também descobertas extraordinárias. Eduardo descobrira que ensinar Sofia sobre arquitetura e construção era mais gratificante que fechar negócios milionários. Descobrira que o riso dela era um som mais melodioso que o toque de notificações de lucros na bolsa. Descobrira que ser chamado de papai era um título mais prestigioso que CEO do ano. Clara também havia encontrado um equilíbrio delicado. Eduardo não apenas a recontratara para uma posição administrativa muito melhor remunerada, mas também se tornara um verdadeiro parceiro na criação de Sofia. Eles não eram um casal romântico. Aquela única noite permanecera como uma memória preciosa, mas isolada. No entanto, haviam construído algo talvez mais valioso. Uma parceria sólida focada no bem-estar de sua filha. Senhor Santana, Márcia o interrompeu durante uma revisão de contratos. Sofia está na linha 3, diz que é urgente. Eduardo atendeu imediatamente. Oi, princesa, o que aconteceu? Papai! A voz de Sofia estava cheia de excitação. Ganhei o concurso de desenho da escola. Desenhei um prédio igual aos seus, mas este é uma escola para crianças pobres. A professora disse que é um projeto social muito inteligente. Eduardo sentiu o peito se expandir de orgulho. Isso é maravilhoso. Conte-me tudo sobre seu projeto. Enquanto Sofia descrevia entusiasmadamente seu desenho de uma escola com quadras esportivas, biblioteca e laboratório de ciências,
Eduardo teve uma epifania. Sua empresa havia construído dezenas de shoppings e prédios residenciais de luxo, mas nunca havia considerado projetos com impacto social real. Sofia, disse ele, uma ideia começando a se formar. Que tal se o papai transformar seu desenho em um projeto real? Sério? Você construiria uma escola? Se você me ajudar com o planejamento, sim. Após desligar, Eduardo chamou sua equipe de arquitetos para uma reunião extraordinária. Pela primeira vez em sua carreira, apresentou um projeto que não havia sido motivado por retorno financeiro, mas por algo completamente diferente: o orgulho nos olhos de sua filha. Senhores, anunciou ele, quero que vocês analisem a viabilidade de construirmos uma escola pública de alta qualidade na periferia. Não será nosso projeto mais lucrativo, mas talvez seja o mais importante. A equipe trocou olhares surpresos. O Eduardo Santana, que conheciam, jamais havia considerado projetos sociais que não trouxessem retorno publicitário significativo. Qual seria o orçamento, Sr. Santana? Perguntou o arquiteto-chefe. O necessário para fazer direito. E quero que Sofia participe das reuniões de planejamento. Ela tem ideias interessantes sobre o que as crianças precisam. Naquela noite, Eduardo chegou em casa. Sua nova casa, um sobrado aconchegante que comprara no mesmo bairro onde Clara e Sofia moravam, para estar perto delas, e encontrou as duas cozinhando juntas. Clara havia se tornado uma presença reconfortante em sua vida, não como interesse romântico, mas como a melhor amiga que ele nunca soubera que precisava. Como foi o dia no escritório? Perguntou Clara, servindo o jantar. Diferente. Decidi construir uma escola. Sofia parou de mastigar. Por causa do meu desenho? Por causa de muitas coisas. Principalmente porque uma garotinha muito esperta me ensinou que construir coisas que fazem as pessoas felizes é mais importante que construir coisas que só fazem dinheiro. Clara sorriu. Quem diria que levar sua filha para confrontá-lo no escritório resultaria nisso? Melhor decisão que vocês já tomaram, Eduardo riu. Mesmo que tenha sido a experiência mais aterrorizante da minha vida. Sofia se levantou e abraçou Eduardo. Papai, você acha que outras crianças também precisam conhecer seus pais? A pergunta, feita com a inocência típica de uma criança, atingiu Eduardo profundamente. Quantos outros empresários como ele existiam por aí, tão focados em construir impérios que esqueciam de construir relacionamentos? Quantas outras Claras trabalhavam invisíveis em empresas, suas histórias nunca conhecidas pelos homens nos escritórios luxuosos? Talvez, respondeu ele, e talvez seja nossa responsabilidade fazer algo sobre isso. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Eduardo e Clara conversaram sobre criar um programa na empresa para funcionários pais solteiros, oferecendo não apenas melhores salários, mas também creches, horários flexíveis e oportunidades de crescimento profissional. Você realmente mudou, observou Clara. Sofia me ensinou que construir relacionamentos é como construir prédios. Eduardo respondeu. Precisa de fundações sólidas, planejamento cuidadoso e, principalmente, precisa ser feito com amor. Ele olhou para uma foto recente dos três juntos no parque. Demorei 42 anos para aprender que o sucesso real não se mede em números de conta bancária, mas na quantidade de pessoas que você consegue fazer sorrir. E agora, Eduardo sorriu, o mesmo sorriso genuíno que Clara vira nascer naquela pizzaria 6 meses atrás. Agora vou construir o legado mais importante da minha vida. Uma filha que saiba que é amada, uma parceira que saiba que é valorizada e uma empresa que construa não apenas prédios, mas também esperança. Do quarto de Sofia, chegou o som suave de sua respiração dormindo. Eduardo percebeu que aquele era o som mais bonito que já ouvira. O som de uma criança dormindo segura,
sabendo que tem um pai que estará lá quando acordar. E pela primeira vez em sua vida, Eduardo Santana, o milionário que não sabia que tinha uma filha, dormiu verdadeiramente em paz. 15 anos se passaram desde aquela tarde transformadora, quando uma menina de 8 anos entrou no escritório de Eduardo e mudou sua vida para sempre. Sofia, agora com 23 anos, formada em administração pela FGV com MBA em Harvard, caminhava pelos corredores da Santana Holdings com a mesma determinação que demonstrara quando criança, mas agora carregando uma pasta executiva e usando um terno impecável que não diminuía em nada sua feminilidade natural. A empresa havia crescido exponencialmente sob a nova filosofia de Eduardo. O que começara como uma construtora focada apenas em lucro, transformara-se em um conglomerado diversificado que incluía projetos habitacionais populares, escolas técnicas, hospitais comunitários e centros de desenvolvimento sustentável. A mudança de mentalidade do fundador refletira-se não apenas nos projetos, mas na cultura organizacional inteira. Pai. Sofia bateu na porta do escritório executivo, agora compartilhado entre ela e Eduardo. Os números do trimestre chegaram. Precisa ver isso. Eduardo, aos 57 anos, havia mantido a energia empreendedora, mas agora temperada com a sabedoria de quem aprendera que o sucesso verdadeiro se media em vidas transformadas, não apenas em cifras bancárias. Seus cabelos grisalhos e as rugas ao redor dos olhos contavam a história de um homem que descobrira o equilíbrio entre ambição e humanidade. Mostre-me, disse ele, gesticulando para que Sofia se sentasse na cadeira ao lado da dele, uma mudança simbólica da antiga configuração hierárquica de patrão e subordinado. Sofia abriu seu laptop e projetou os resultados na tela grande. Superamos a meta construções em contratos governamentais. Ultrapassamos a Brookfield nas incorporações sustentáveis. E pai. Ela fez uma pausa dramática que lembrava Eduardo de quando ela era pequena e anunciava notas boas da escola. Somos oficialmente a empresa número 1 em responsabilidade social corporativa da América Latina. Eduardo sentiu o mesmo orgulho que experimentara 15 anos atrás, quando Sofia ganhara o concurso de desenho da escola. A primeira escola que ele construíra e que se tornara modelo para dezenas de outras pelo país. Como chegamos lá? Perguntou, sabendo que Sofia havia sido a mente estratégica por trás dos últimos 5 anos de crescimento meteórico. Lembra quando você me trouxe para aquelas reuniões quando eu era adolescente? Mesmo quando eu fazia perguntas que os adultos achavam bobas? Sofia sorriu. Aprendi que as perguntas bobas geralmente revelam os problemas mais importantes que todo mundo está ignorando. Era verdade. Eduardo lembrava-se vividamente de Sofia, aos 15 anos, perguntando em uma reunião com investidores por que eles não construíam apartamentos que pessoas como sua mãe pudessem comprar. A pergunta havia causado um silêncio constrangedor na sala, mas plantara a semente para o programa habitacional que agora representava 40% do faturamento da empresa. A estratégia foi simples, continuou Sofia, clicando para a próxima apresentação. Enquanto nossos concorrentes focavam em margens de lucro máximas, nós focamos em impacto máximo. Descobrimos que fazer o bem e fazer dinheiro não são mutuamente exclusivos. Na verdade, são sinérgicos. Os números na tela confirmavam sua tese. A Santana Holdings não apenas havia se tornado líder de mercado, mas também a empresa mais admirada do setor, com uma lista de espera de talentos querendo trabalhar lá, e clientes dispostos a pagar premium por projetos que sabiam que contribuiriam para o bem social. O programa de habitação popular gerou 150 mil unidades nos últimos 5 anos. Sofia continuou sua apresentação com o entusiasmo de quem fazia o que amava.
As escolas técnicas que construímos formaram 50 mil jovens em profissões de alta demanda. Os hospitais comunitários atendem 2 milhões de pessoas anualmente. E, pai, cada um desses projetos foi lucrativo. Eduardo balançou a cabeça, ainda impressionado. Como você conseguiu convencer os investidores de que projetos sociais poderiam ser mais rentáveis que empreendimentos tradicionais? Mudei a narrativa, Sofia respondeu com um sorriso que misturava orgulho e travessura. Em vez de vender responsabilidade social, comecei a vender inovação disruptiva. Em vez de ajudar os pobres, falei sobre democratizar o acesso ao mercado imobiliário. Os investidores adoram jargões corporativos, então dei a eles os jargões que queriam ouvir para fazer o que precisávamos fazer. Ela clicou para mostrar o próximo gráfico. Nossa margem de lucro média é 23% maior que a concorrência porque nossos custos operacionais são menores. Funcionários felizes são mais produtivos. Rotatividade baixa reduz custos de treinamento. E projetos com propósito atraem os melhores talentos que trabalham mais por menos dinheiro porque acreditam no que fazem. Eduardo sorriu ao reconhecer sua própria inteligência estratégica refinada e ampliada pela perspectiva única de Sofia. Ela havia crescido vendo tanto o lado empresarial quanto o lado humano da equação, entendendo visceralmente que negócios sustentáveis precisavam sustentar pessoas, não apenas lucros. "E os planos para os próximos 5 anos?" perguntou Eduardo. Sofia fechou o laptop e se recostou na cadeira, assumindo a postura pensativa que Eduardo reconhecia como prelúdio para grandes ideias. Expansão internacional. Quero levar nosso modelo para outros países da América Latina. Chile, Colômbia, México. Há uma demanda gigantesca por habitação popular e infraestrutura social. Podemos ser pioneiros em mostrar que capitalismo consciente não é apenas possível, mas mais lucrativo que capitalismo predatório. Eduardo assentiu lentamente. Isso exigiria um investimento inicial enorme. Já tenho 3 fundos de investimento estrangeiros interessados. Eles viram nossos números e querem replicar o modelo. Pai, podemos ser a primeira empresa a provar globalmente que fazer o bem é o melhor negócio. A ambição na voz de Sofia era familiar, mas Eduardo percebia uma diferença crucial da ambição cega que ele próprio tivera na juventude. A ambição de Sofia era temperada com propósito, direcionada para algo maior que engrandecimento pessoal. "Sofia", disse Eduardo, se levantando e caminhando até a janela que dava vista para a cidade, "há algo que preciso te falar." "O quê?" "Estou pronto para me aposentar. Oficialmente." Sofia ficou em silêncio por um momento. "Pai, você tem apenas 57 anos. E você tem 23, e já é melhor CEO que eu jamais fui. Esta empresa não precisa mais de mim dirigindo. Precisa de mim apoiando você." Eduardo voltou-se para encarar sua filha. "Quero que assuma como CEO principal. Eu ficarei como presidente do conselho, disponível para conselhos, mas as decisões estratégicas serão suas." "Pai, Sofia, há 15 anos você entrou neste escritório e me ensinou que havia perdido o mais importante por focar apenas no que achava que importava. Hoje, você está me ensinando que é possível alcançar tudo que eu sonhei e ainda manter a alma. É hora de você liderar oficialmente." Sofia se levantou e abraçou Eduardo. "Prometo não decepcionar." "Impossível!" Eduardo riu. "Você já provou que é capaz de coisas que eu nunca imaginei possíveis." 2 anos depois, Sofia Santana tornara-se a CEO mais jovem do setor imobiliário brasileiro, e a Santana Holdings havia sido reconhecida pela Forbes como uma das empresas mais inovadoras do mundo. Sob sua liderança, a empresa expandira para 8 países, mantivera sua posição como número 1 em responsabilidade social e multiplicara seu valor de mercado por 5.
Mas para Sofia, o sucesso mais importante ainda eram os jantares de domingo na casa de Eduardo, onde ele, Clara e ela planejavam novos projetos que poderiam transformar comunidades inteiras, porque ela aprendera, aos 8 anos de idade, que confrontar seu pai sobre demitir sua mãe não era sobre raiva ou ressentimento. Era sobre mostrar que toda ação tem consequências e que as melhores consequências vêm quando escolhemos agir com amor, coragem e a convicção de que sempre podemos ser melhores do que fomos ontem.